Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo sobre o calendário econômico, um vídeo muito importante para que você possa já adentrar nesse conhecimento e entender que o que acontece no mundo vai refletir positivamente ou negativamente no gráfico. Então vamos entender um pouquinho sobre isso, colocando no Google, no site investing.com, aqui, investing.com/economic calendar ou só investing.com, você vai localizar aí calendário econômico e você vai sair numa telinha assim como essa que eu estou mostrando e a gente vai aprender um pouquinho a fazer uma leitura aqui, perfeito? De forma simples. Tá aqui. Você vai aí te deparar com alguns dados e informações como você está vendo na minha tela, mas a gente vai entender um pouquinho isso. É preciso ter o conhecimento de que tudo o que acontece num gráfico, movimentos repentinos, como esse que a gente observa aqui no Euro-USD, olha o tamanho desse movimento, o preço veio até aqui embaixo, fez essa sombra. Veja a diferença desses movimentos para esse movimento aqui. Aqui foi o impacto de uma dessas notícias agendadas. Então existem relatórios, falas de presidentes, índices, uma série de fatores relacionados a uma moeda específica que interferem na valorização ou desvalorização do preço do gráfico e criam movimentos amplos, como eu acabei de dizer, assim como esse movimento aqui, esse movimento também, um movimento amplo, né, relacionado a esse movimento curto. Olha que movimento de volatilidade, de volume. Isso acontece devido às notícias, ok? Se um terremoto, por exemplo, acontecer nos Estados Unidos ou um ataque terrorista, o dólar, a moeda dólar vai ser vendida, ninguém vai querer comprar e ela perde o seu valor porque gera toda uma crise, uma questão econômica, então aquela moeda se desvaloriza. Como que a gente vai fazer então a leitura aqui? Bom, nós temos calendário de ontem, o de hoje, o de amanhã e da próxima semana. Quando você for operar, se você for operar sozinho, você tem que abrir o calendário econômico, ok? Abre o calendário econômico e naquele horário que você está operando ou pretende operar, dá uma olhada se vai ter algum evento, para que senão, né, isso não venha aí a complicar no momento do teu operacional. Ou se você está numa sala de sinal e você está ali, às vezes o trader ele está falando, né, dizendo, olha, agora a gente vai ter notícias, não operem, é porque não é para você operar. Tá? Então, tomar esse cuidado é necessário. O que nós temos aqui no calendário econômico? Nós temos o horário na qual vai sair uma notícia, o par, por exemplo, aqui, o par não, a moeda, o euro, que são as paridades, e o impacto que isso vai gerar, pode gerar, as informações, o tipo de notícia e alguns índices aqui, alguns valores que não é importante nós sabermos porque isso faz parte da análise fundamentalista. Né? Quem aprende, se aprofunda em análise fundamentalista, vai aprender sobre notícias e vai operar em notícia. Não é o nosso caso, nós não operamos em notícias. Ok? Não temos sinais baseados em notícias. Então aqui, a Libra, por exemplo, né? Às 5h30 teve notícia, o USD, né? O USD que é o dólar. Então tem uma série de informações. Aí você imagina que você vai operar e você enxerga uma estrelinha. O que significa uma estrela naquele horário? Às 7 horas, na Libra, que vai ser o maior impacto, uma estrela. Uma estrela significa baixo impacto. É uma notícia que não vai trazer muito impacto para essa moeda. 2 estrelas, médio impacto, e 3 estrelas, alto impacto. Eu já vi 3 estrelas que não dá muito impacto, é relativo. E já vi 2 estrelas gerar muito impacto. Então, uma notícia é relativa à outra. Mas o que você tem que observar é se naquele horário, né, é de 1 estrela, 2 estrelas ou 3 estrelas. Então, se é uma notícia de 3 estrelas, cuidado. Pode gerar um impacto forte no mercado, uma alta volatilidade. Como, por exemplo, 3 notícias que aconteceram na Libra de 3 estrelas. No mesmo horário, 3 notícias. E isso pode gerar um impacto. Então preste atenção quando tem
notícias de 3 estrelas ou muita notícia num único horário. Como por exemplo aqui, às 5, às 5, às 5 no euro, notícias de 2 estrelas, mas 3 notícias aí no mesmo horário. Pode gerar aí uma certa volatilidade. Aqui eu tenho um outro exemplo. Várias notícias no dólar, tudo às 8h30. 1 estrela, 3 estrelas, 2. Então imagina como o gráfico vai ficar dependendo da notícia e dos valores aqui que vão saindo, né? Você tem uma previsão aqui, aí vai sair um determinado relatório e isso vai movimentar o gráfico. Então é importante você saber que você vai abrir o calendário econômico, vai dar uma espiadinha se tem notícia ou não e vai tomar a decisão se naquele horário você vai operar ou não. Se você tomar a decisão de operar, apenas preste atenção, tá? Opere de mão mais baixa, opere dentro de um gerenciamento mais conservador, porque pode o gráfico se movimentar com muita volatilidade e nesse momento análises tendem a não funcionar. Se a notícia for em direção da tua ordem, ótimo, mas se ela for contra, aí não tem o que fazer, né? Isso é repercussão da notícia. Beleza, gente? Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre a importância do calendário econômico. Decida se você vai operar naquele momento ou não. É uma decisão sua. Porém, observe o gráfico, observe a volatilidade e opere de forma conservadora. Tá certo? Até o próximo vídeo. Valeu!